Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, a ABAC, o setor registrou um recorde no volume de vendas em 2024, com cotas avançando 8% em relação ao ano anterior. E a expectativa para 2025 é de uma alta semelhante, com a adesão dos brasileiros crescendo cada vez mais. Mas o que explica esse crescimento? Será que todo mundo que entra em um consórcio entende os riscos e cuidados necessários? Quais são os golpes mais comuns e como se proteger? Para entender melhor o tema, o JR 15 Minutos de hoje conversa com Roberta Densa, advogada especialista em direito do consumidor. Olá, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui com vocês discutindo esses temas de direito do consumidor para que a pessoa possa, de fato, exercer a sua cidadania. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, é sempre muito legal discutir esse tipo de assunto. Nós que agradecemos a sua presença. E quem nos acompanha nessa entrevista é Felipe Brandão, repórter do Jornal da Record. Ô Brandão, o mercado de consórcios pode até viver um momento de ascensão, mas será que todos que entram nesse modelo de compra sabem exatamente no que estão se envolvendo? Oi, Fara. Oi, doutora Roberta. Algumas pessoas, como as entrevistadas pelo Jornal da Record, descobriram tarde demais que, na verdade, não estavam adquirindo um financiamento tradicional, mas sim entrando em um consórcio. Um sentimento de revolta, muita tristeza no coração, porque não é fácil. Eu falei para minha esposa, cair no golpe. Todas as conversas que eu tinha, ele apagou automaticamente, para que eu não pudesse provar que eu tinha caído no golpe. Doutora Roberta, muitas vezes essas pessoas sequer entendem as regras e os riscos de um consórcio, não é mesmo? Infelizmente, muitas vezes as pessoas compram em função, inclusive, de uma publicidade enganosa, acham que estão adquirindo um automóvel, um bem financiado, e na realidade devem esperar a contemplação do consórcio. A publicidade enganosa muitas vezes é muito comum e as pessoas de fato têm uma dificuldade grande de entender que o consórcio é uma forma de administração de dinheiro das pessoas. As pessoas pagam as suas cotas e a administradora apenas administra esses valores, destinando cada um das pessoas ali contempladas o valor para a aquisição de um bem. Doutora Roberta, segundo dados da ABAC, o número de participantes ativos nesse sistema de consórcios aumentou 52,9% nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Antes de entrarmos nos detalhes desse crescimento, a senhora poderia explicar o que é um consórcio e como ele funciona? O consórcio ele não é novo no Brasil, a regulação dele veio por meio de uma lei federal em 2008, em função exatamente de muitos problemas que aconteciam no passado, problemas esses que acabaram sendo recorrentes, mas a legislação ajudou bastante. Então, o consórcio é uma forma de aquisição de bens, e produtos e serviços no mercado de consumo, em que as pessoas pagam as suas cotas e a administradora de consórcio, ela administra esses valores e destina a cada uma das pessoas aquele valor para aquisição do bem. A administradora de consórcio, essa é uma parte muito importante, ela é administrada, ela é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central, ele tem um papel primordial para entender se a administradora de consórcio está fazendo um bom trabalho, no sentido de que ela está administrando e não vai quebrar, de modo que as pessoas ali no futuro, depois de 60 meses, 70 meses pagando, tenham de fato aquele dinheiro à disposição delas. Então, a gente separa justamente, como o nome diz, cotas de consórcio. Cada um paga uma cota, de modo que as pessoas que estão ali naquele contrato possam adquirir bens conforme o contrato. O que explica esse crescimento expressivo? Por que os consórcios estão se tornando cada vez mais popular entre os brasileiros, doutora Roberta? Eles são realmente uma boa opção para planejar aquisições importantes a longo prazo? Essa é uma pergunta muito boa, porque o brasileiro já tinha o hábito no passado do consórcio, diminuiu relativamente bem, em função de muitos golpes, muitos problemas do mercado, veio a regulação e a taxa de juros antes estava um pouquinho mais baixa. E agora ela começou, a taxa de juros para aquisição de bens, especialmente de imóveis, começou a ficar um pouco mais alta.
E as pessoas passaram a se preocupar com isso, em não conseguir fazer o pagamento das suas prestações. E aí voltaram para o consórcio, essa é a impressão que a gente tem. Esse crescimento, é bom que se diga, ele vem sendo cada vez maior ao longo dos anos. 2022 teve crescimento, 23 teve crescimento e 24 também. A gente espera um crescimento também para a área em 2025. Há um vídeo do Banco Central, muito bom, eu recomendo muito que as pessoas, antes de adquirirem as suas cotas, procurem o site do Banco Central. E lá no site do Banco Central tem uma área de consórcio e tem vídeos no YouTube mesmo, que você tem o link para o YouTube, em que o próprio Banco Central mostra quando é interessante a pessoa adquirir uma cota de consórcio. Ou seja, quando ela tem tempo para a realização daquele sonho que ela tem para a compra da casa própria, do imóvel, da cirurgia, porque em cirurgia plástica também tem sido bastante comum. A pessoa, ela tem que ter uma ideia de que ela vai adquirir as cotas hoje e ela pode ter o acesso ao bem em até 60 meses, 70 meses, 140 meses, a depender do contrato. Ou seja, ela tem que ter um tempo em que ela pode despender daquele valor mensal para que ela, no futuro, adquira o bem. Que futuro é esse? Não sabemos. Pode acontecer no próximo sorteio, pode acontecer ao longo dos meses. Pode acontecer também de a pessoa ter um lance, né? Então, eventualmente, todos os meses acontece dessa forma, a pessoa adquire a cota, ela pode ser sorteada, se for sorteada, muito que bem, ela continua pagando as prestações dela. Se ela não for sorteada, ela pode dar um lance. Suponha, a pessoa tem guardada na conta dela R$10.000 e ela quer um bem de 30 mil. Ela adquiriu as cotas de 30 mil, não foi sorteada, mas ela pode pegar esses R$10.000 que ela tem para dar um lance. E aí ela contabiliza esses R$10.000 para o consórcio, para que então ela continue pagando as prestações relativas a R$20.000. Quando a pessoa tem essa disponibilidade, quando ela consegue guardar algum dinheiro, é muito interessante que ela faça isso. E a melhor parte é que ela não paga juros. Esse é o ponto. Ela paga uma administração daquele dinheiro para a administradora. Então, vamos colocar aqui num cálculo simples, em média, a administradora cobra 17%, 16%, 18% sobre o valor para administrar estas cotas até o final do contrato. E, por outro lado, se a pessoa for procurar um financiamento de bens, sabemos que de juros ela vai pagar pelo menos aí em torno de 10%, 12% ao mês, dependendo do que ela vai comprar, evidentemente. Pode ser, lógico, mais do que isso. Então, do ponto de vista financeiro, é muito interessante o consórcio, porque a taxa de administração é infinitamente superior à taxa de juros, mas tem essa diferença. Ela tem que ter a disponibilidade de pagar as prestações sem ter o bem consigo até que ela seja ou eventualmente sorteada ou eventualmente que ela consiga fazer o lance. As vítimas que mostramos no Jornal da Record foram atraídas por anúncios nas redes sociais com veículos sendo oferecidos a preços abaixo do valor de mercado. Ao clicar nas ofertas, elas eram direcionadas para conversar com supostos vendedores da empresa. Doutora, é possível entrar em um consórcio sem saber e acabar sendo vítima de um golpe? E como não cair nesse tipo de armadilha? Isso sempre foi comum, lamentavelmente. O que nós sempre vamos orientar as pessoas, antes de adquirir qualquer cota, entrar no site do Banco Central e procurar no site do Banco Central se aquela empresa é uma empresa regular. Por quê? Porque das reclamações mais comuns dos consumidores é justamente o fato de que elas caem em esquemas de pirâmides, por assim dizer, em que não há uma regulamentação do Banco Central e as pessoas recolhem aquele dinheiro
quando elas não conseguem administrar, pagar, enfim, mas já recolhem também com esse objetivo de dar o golpe, né, vamos dizer assim, as pessoas então acabam sumindo, né, e isso é muito comum. A gente tem visto muitos casos de reclamação no Banco Central neste sentido. Então, a nossa orientação vai procurar um consórcio, quer fazer um consórcio, procure o site do Banco Central, há uma lista dos consórcios que estão ali disponíveis e administrados pelo Banco Central, e há também uma lista dos casos de reclamação mais comuns. Então, o Banco Central diz exatamente para as pessoas como e o que fazer antes de adquirir um consórcio. Bom, doutora, o mercado de consórcios oferece diferentes tipos de planos. Mas quais são os principais tipos de consórcios existentes no Brasil, doutora? E como o consumidor pode escolher o mais adequado às suas necessidades e objetivos? O consórcio ele pode ser aquele que está ainda em formação. Então, eu quero adquirir um veículo X. Este veículo X custa R$80 mil. Então, eu vou entrar em um consórcio que ainda está em formação e vou esperar a formação dele até começar a pagar as parcelas. Esse é o melhor dos mundos para quem tem tempo, né? Para quem pode disponibilizar deste tempo para pagamento. Ou se planeja, eu acho que essa talvez seja a melhor forma de dizer, né? Se planeja. Existe a possibilidade de você entrar em um consórcio que já está em andamento. Portanto, você vai substituir alguém que estava já neste consórcio. Para isso, você vai quitar as parcelas anteriores que essa pessoa desistiu e continuar ao pagamento das prestações. É uma forma bastante interessante também, porque já está em andamento. Há casos que as próprias administradoras, elas oferecem esses consórcios que estão em andamento. Então, tudo vai depender da condição financeira que esse consumidor tem e do planejamento dele para aquisição de bens. Bens esses que podem ser os mais diversos, inclusive, como a gente disse, serviços. Os serviços, eu fiquei surpresa no ano passado, quando fiz uma pesquisa sobre isso. Um dos serviços mais comuns tem sido, inclusive, cirurgia plástica para fazer o consórcio. Os valores são valores expressivos, evidentemente, a pessoa vai gastar 30 mil, 40 mil reais numa cirurgia plástica, ela não consegue pelo SUS, porque não há, né, essa possibilidade, a menos que seja uma cirurgia reparadora, e aí ela faz por meio desse plano de consórcio. Essas diferentes formas de aquisição, elas estão sempre atreladas ao tipo de produto que se pretende adquirir. Então, tem o consórcio de automóveis, há consórcio de bens, máquinas e outros produtos que também são viáveis para essas condições, imóveis, automóveis, serviços e por aí vai. Agora, doutora, se a pessoa desistir do consórcio, ela tem direito a receber de volta todo aquele dinheiro que foi investido? E no caso de alguém que não quer desistir, mas não consegue mais arcar com o valor das parcelas, por exemplo, existe a possibilidade de reduzir a quantia paga mensalmente ou transferir a cota para outra pessoa? Reduzir o pagamento não é possível, ela tem que pagar sempre aquele percentual. O que é possível a pessoa fazer quando ela desiste é vender as cotas. Isso é perfeitamente possível, vai depender apenas da anuência da instituição financeira para a entrada do próximo que vai fazer a aquisição. Então, portanto, se eu, por exemplo, quero comprar as suas cotas, o banco tem que admitir a minha entrada, ou seja, eu não posso ter uma restrição, uma SPC Serasa, enfim, eu tenho que dar essa segurança de que vou pagar as prestações. Essa é a única exigência. Se eventualmente eu estou pagando, não tenho mais condições de pagar e vou desistir do consórcio, eu vou ter dos valores a serem ressarcidos, eu vou ter o direito a ressarcimento dos valores pagos, desde que abatido o valor da administração.
Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Roberta Densa, advogada especialista em Direito do Consumidor. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, sempre prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Valeu, Brandão. Muito obrigado, Fara. Muito obrigado também à doutora Roberta pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.